Pai do Senhor para todos, mais um vídeo de volta aqui no nosso canal e hoje trazendo uma vez mais um assunto que é um tanto polêmico e também complexo. O tema de hoje é o seguinte: discos voadores, realidade ou engano? A Bíblia fala de OVNIs, a Bíblia fala de ETs, extraterrestres, existem, na verdade, os extraterrestres, porque há décadas esse assunto dos discos voadores, eles têm despertado curiosidades e controvérsias. Mas será que esses objetos misteriosos realmente existem? Esses OVNIs, os objetos não identificados ou voadores não identificados? Nós vamos explorar essa questão que é um tanto que intrigante e examinar os fatos por trás de relatos de objetos voadores não identificados, os OVNIs, e é claro, vamos falar também à luz da Bíblia se existe alguma base bíblica para se acreditar em OVNIs, em ETs, em extraterrestres. Então, em primeiro lugar, eu quero falar à luz da Bíblia, o que diz a Bíblia sobre os discos voadores, os objetos voadores não identificados. A Bíblia não faz menção explícita ou clara a discos voadores ou objetos voadores não identificados, os OVNIs, como os compreendemos nos dias atuais. No entanto, existem interpretações e teorias que sugerem que certas passagens bíblicas podem ter relação a eventos associados a OVNIs. Alguns estudiosos têm examinado textos bíblicos como as visões de Ezequiel capítulo 1, por exemplo, e os carros de fogo de Elias em 2 Reis, capítulo 2 e versículo 11. E sugerem esses estudiosos que essas descrições podem se referir, podem falar a respeito de fenômenos aéreos desconhecidos daquela época, que foram interpretados por esses escritores ou por alguns escritores como manifestações divinas. No entanto, há aqueles que acreditam que trata-se de extraterrestres, de OVNIs, de objetos não identificados, já que existem muitas histórias no mundo e também no Brasil de que naves espaciais desceram e levaram pessoas. Muitas pessoas desaparecem, somem e há anos não se acharam essas pessoas. E muitos creem que alguns extraterrestres estão levando pessoas da Terra. Aqui no Brasil, há um tempo atrás, se levantou um camarada que aparecia até nas redes de TV, fazendo algumas coisas mirabolantes, extraordinárias, paranormais, para que você melhor entenda, e dizia ele ter contato direto com extraterrestres. Será que isso é verdade? É essencial lembrarmos que a Bíblia é um livro sagrado, com um contexto histórico e cultural específico daquela época. Seus textos foram escritos em uma época em que as pessoas não tinham conhecimento científico moderno sobre o universo e a tecnologia como hoje. Portanto, qualquer tentativa de relacionar eventos descritos na Bíblia a OVNIs deve-se ter cautela e analisar dentro do contexto histórico. Em suma, embora algumas teorias sugiram possíveis conexões entre eventos descritos na Bíblia e OVNIs, é importante entender que essas interpretações são especulativas e não têm base sólida na exegese bíblica tradicional. A Bíblia não menciona explicitamente discos voadores ou OVNIs, e qualquer tentativa de relacionar tais fenômenos com os relatos bíblicos
deve se ver como interpretação pessoal ou teoria alternativa. Então, não existe base bíblica para se falar de extraterrestres ou OVNIs, objetos voadores não identificados. Na verdade, o que existe é que existem religiões, crenças, né? Inclusive eu passei um período em São Paulo trabalhando, né, como motorista de aplicativo, e eu levei um moço a um lugar no meio do mato, aonde eles ali tinham vários tipos de cultos diferentes, podemos assim dizer, e ele foi me contando como funcionava aquela religião. E uma noite tinha um trabalho ali relacionado a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, outra relacionada ao espiritismo científico, mas eles também se comunicavam com extraterrestres e existia uma noite específica para que eles pudessem falar com essas entidades, porque eles viam assim os extraterrestres como entidades espirituais. Então, são isso que eles são. Os extraterrestres que aparecem para pessoas são entidades espirituais, não tem nada de físico, não tem nada de seres que habitam em outros planetas como Marte, Júpiter, Plutão, Saturno, Netuno. Não, são entidades espirituais e eu me atrevo a dizer são demônios, são espíritos enganadores, que é o que a Bíblia diz que eles são. É claro que eu respeito qualquer tipo de crença diferente, ao contrário, alguém que venha falar de possíveis acontecimentos, imagens, testemunhos a respeito de visão de OVNIs, a respeito de encontro com ETs, extraterrestres, que alguns dizem ter tido, mas nunca se viu falar de uma comprovação verídica, de uma filmagem verídica realmente de um extraterrestre. E porque, se eles existem, eles não se comunicam com os seres humanos. Aí vem aquelas teorias, aquelas falácias de um monte de desculpa para dizer o porquê que eles não se comunicam com os seres humanos. Agora, vamos à questão da idoneidade, né, das aparições, vamos aos enganos comuns, ilusões, identificações errôneas de OVNIs ou ETs, extraterrestres. A Força Aérea dos Estados Unidos, por exemplo, conduziu uma análise bem abrangente no ano de 1969, examinando 12.618 avistamentos de OVNIs. E, surpreendentemente, o relatório concluiu que 95% desses relatos eram resultado de simples enganos de identificação de uma variedade incrível de fenômenos. Esses objetos voadores frequentemente eram confundidos com meteoros, relâmpagos em forma de bola, reflexões de holofotes nas nuvens, balões meteorológicos e até mesmo insetos luminosos, é isso mesmo, como pirâmbulos e moscas de fogo. Agora vem as mistificações e explicações da credulidade humana. Infelizmente, há aqueles que se aproveitam da credulidade alheia para obter dinheiro, notoriedade ou desviar a atenção do público. Religiosos, políticos, vendedores e até mesmo cientistas estão prontos para explorar esse campo fértil de crença em OVNIs, criando exageros ou elaborando mentiras convincentes. Então, o fundamento que eles querem de verdade com essas falsas informações é dinheiro, é lucrabilidade. Então, o dinheiro está fazendo com que eles mintam a respeito de extraterrestres, de OVNIs, que não existem, que nunca existiram e que nunca vão existir. Porque a Bíblia tem resposta para tudo, aquilo que existiu ou existe, a Bíblia fala, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia não faz nenhuma menção a extraterrestres, a OVNIs, a discos voadores. Alucinações e a fragilidade da percepção humana.
Existem casos que pessoas afirmam com convicção terem visto os OVNIs e até os seus tripulantes, mas essas experiências podem se atribuir a alucinações temporárias, ou seja, problemas psicológicos, problemas espirituais, até mesmo de ordem espiritual. Alguns indivíduos temporariamente privados da razão podem relatar avistamentos não identificados, sem estar necessariamente mentindo. Enfermidades mentais e o consumo de drogas alucinógenas também podem induzir a visões deste tipo. Então a pessoa se droga, drogas alucinógenas que trazem alucinações, e a pessoa acaba dizendo ter visto uma nave espacial, um extraterrestre, uma nave espacial já tripulada, que pousou perto dele, um ET falou com ele. Então podem ser alucinações provindas de drogas, surtos psicóticos, psicológicos, problemas mentais e até problemas espirituais, fazem com que pessoas vejam demônios, e a Bíblia diz que o diabo pode se transfigurar até em anjo de luz. Então ele pode sim aparecer para alguém se dizendo ser um extraterrestre, que é isso que eu creio que aconteça em meio a algumas religiões e em meio a algumas pessoas que, por algum motivo, por terem tido um contato com algumas entidades no mundo espiritual, hoje estão sendo confundidas erroneamente, acreditando serem seres de outros planetas. Projeções do subconsciente coletivo, a perspectiva de Carl Jung. O renomado psicólogo suíço Carl Jung propôs uma teoria intrigante sobre os OVNIs. Ele acreditava que esses objetos eram projeções da inteligência e da imaginação humana emergindo do subconsciente coletivo em período de estresse. O que antes era apenas parte da ficção científica e das histórias em quadrinhos, acabou se tornando uma estranha realidade na mente das pessoas. Então a pessoa já tem um certo problema psicológico, aí a mídia fica influenciando e mostrando e dizendo que existem extraterrestres, OVNIs, objetos não identificados. Aqui no Brasil, por exemplo, Minas Gerais é um estado que tem muitos fatores revelados a respeito disso. Varginha, por exemplo, quem não ouviu falar a respeito do ET de Varginha, tanta coisa que se ouve falar, as coisas estão cada vez mais ficando complexas e cada vez mais os demônios querem enganar as pessoas com todo tipo de parafernália espiritual que ele possa trazer, para fazer com que o homem cada vez mais se esqueça de Deus, deixe de buscar ao Senhor e acreditar em extraterrestre e tantas coisas mais, e até desacreditar da própria existência de Satanás. Então, para concluir esse assunto, eu quero pedir para você que está gostando, para você se inscrever no canal, dar um like aqui no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e os conteúdos que nós estamos trazendo aqui. Se você quer aprender mais da palavra de Deus, se você quer uma compreensão melhor das Escrituras, aprender a interpretar a Bíblia, aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado eu vou deixar para você o link do curso Qualidade Bíblica. Nesse curso você vai aprender a interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Agora, para concluir, ao analisarmos as evidências e considerarmos os enganos comuns, mistificações, alucinações e teorias psicológicas, surge a pergunta: seria razoável acreditar na existência desses objetos voadores? Dos relatórios de avistamentos, a esmagadora maioria se revela inconsistente e suscetível a explicações mais aplausíveis. Enquanto a busca pela verdade continua, é importante manter um olhar crítico sobre esses fenômenos e examinar cada relato com cautela, levando em considerações as explicações científicas e a falta de evidências sólidas. É compreensível que o mistério dos discos voadores desperte interesse e fascinação. A possibilidade de visitantes extraterrestres ou tecnologias avançadas
É intrigante, no entanto, até o momento a existência dos OVNIs permanece inconclusiva. Em relação às fotografias de OVNIs, é importante mencionar que consideraram muitas delas como fraudes ou como resultados de efeitos fotográficos. A arte da fotomontagem e as possibilidades atuais de manipulação de imagens são fatores que devemos levar em conta ao analisar supostas evidências visuais. Portanto, embora os discos voadores permaneçam um mistério fascinante, a falta de consistência nos relatos, os enganos comuns, as mistificações, as alucinações e as teorias psicológicas nos levam a questionar a sua existência. A busca pela verdade e pela compreensão continua, e apenas o tempo e a investigação científica podem fornecer respostas conclusivas. Até lá, os OVNIs continuarão a intrigar e a estimular nossa imaginação, ou pelo menos a imaginação de alguns, porque eu, à luz da Bíblia, não acredito na existência dessas naves espaciais, desses extraterrestres. Volto a dizer, são tudo entidades espirituais, são demônios enganadores que estão manipulando, enganando pessoas, fazendo-as acreditar que existem vida em outros planetas, que existem extraterrestres em outros planetas, quando não existe nenhuma prova bíblica e nenhuma prova científica até o presente momento. Na minha opinião, nunca haverá, a não ser que seja forjada por pessoas que tenham interesse financeiro maior no assunto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então compartilhe com mais pessoas, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, dá o like e comenta aqui embaixo o que é que você acha. Você acredita em extraterrestres? Você acredita em OVNIs? Você acredita em disco voador? Comenta aqui abaixo, seu comentário é muito importante para nós. Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família em nome de Jesus.